tudo bem? Estamos nós aqui outra vez, ainda ajustando a voz, mas eu gostaria de falar hoje sobre uma coisa que eu acho fundamental, que é a comunicação. E na comunicação, o diálogo. É incrível quando a gente fala de diálogo. Diálogo parece que todo mundo entende. O que é dialogar? Dialogar é falar um com o outro, é conversar, é trocar ideias. É simples, parece simples. Assim como comunicar. O que é comunicar? Comunicar é dizer ao outro, é tornar comum. Comunicar é tornar comum, ou seja, o que eu tenho, o que eu penso, as minhas ideias, as minhas imaginações, quando eu consigo transmiti-la para alguém, então eu comuniquei. E se ele entendeu, a comunicação aconteceu. Mas o diálogo é uma comunicação que parece ser simples, mas não é. Porque dialogar é conversar com alguém sobre um assunto comum. É preciso que haja um assunto que seja comum a nós dois, a todos que estão ouvindo, e esse assunto sendo entendido, então houve um diálogo, houve uma comunicação. Acontece, quer ver, por exemplo, os casais. Qual é o problema mais recorrente no casamento? Falta de diálogo. Qual é a solução? Dialogar. Mas para dialogar é preciso que o assunto seja comum, ou seja, de interesse dos dois. Porque se for de interesse apenas de quem fala, haverá um monólogo, apesar de no outro lado ter alguém que escute, que pode até entender o que eu estou dizendo, mas não haverá diálogo. Mas quando o assunto é de interesse comum e de entendimento comum, aí haverá o diálogo. Eu falo, você fala, eu questiono, você questiona, porque estamos falando de um assunto comum. E esse é um problema, porque a mulher quer falar de moda, o homem não quer ouvir. Ele quer falar do trabalho dele, não interessa a ela. Então onde fica o diálogo? Agora, quando nós estamos juntos, principalmente agora na pandemia, por muito tempo, quais são os assuntos que a gente vai conversar? Quais são os assuntos que são comuns? Eu falo de Jesus Cristo. Ela fala de Maria. Onde está o ponto comum para que a gente crie um diálogo? Eu falo da minha família. Ela fala dela. E aí onde fica o ponto comum para que haja o diálogo? Quando nós estamos sozinhos, queremos falar das coisas interiores, comuns a mim, mas não a ela. E aí é preciso que ela tenha um interesse, um projeto, alguma coisa que queira ouvir o que eu tenho a dizer. E quando eu falo e ela, por educação, faz que ouve e não ouve de verdade o sentimento, a emoção, o diálogo não acontece. Então, olhando desse ângulo, eu me lembrei também da forma como nós tratamos os nossos filhos. Quantos assuntos dos que nós queremos colocar para ele são do interesse dele, para que haja o diálogo, para que haja a comunicação. Quando eu quero falar sobre o meu trabalho, quem está interessado? Para que haja o diálogo, para que haja a comunicação. Agora, imagine mais longe. Nós temos uma namorada. Gostamos dela, queremos ela, temos interesse nela. E ela tem um certo interesse em mim. Mas o que é que nós temos em comum? Porque normalmente nós temos uma atração em comum. E falamos pouco sobre o que nos aguarda na continuidade disso. E quando esse diálogo vem acontecer, já faz muito tempo, já é tarde, e é difícil recuperar isso. E os amigos? Do que os amigos gostam de conversar? Das coisas que passaram, das coisas que viveram, ou das dificuldades para compartilhar e solucionarem. Se isso não acontece, não tem diálogo. Se não tem diálogo, não tem comum.
comunicação. Pense nisso. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é uma especialidade em comunicação, temos que naturalmente recorrer a Jesus. Você sabe que Jesus, antes de ir à cruz, ele foi ao Monte das Oliveiras para orar, para se comunicar, para dialogar com Deus, o seu Pai. E deixou os discípulos que lhe acompanharam esperando. Fiquem aí que eu vou orar. Ao chegar no local de oração, ele dizia, sofrendo ao Pai: Pai, é muito difícil. Se possível, passe de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. E no seu corpo havia suor como lágrimas ou como sangue. E ele volta aos discípulos. E quando chega nos discípulos, como é que eles estão? Dormindo. E ele, pessoal, olha, o momento é sério. O diabo está aí ao redor. Eu vou me entregar. Esse é um momento difícil para mim. Acordem, fiquem em oração. E volta. E lá, mais uma vez, diante do Pai, ele implora, ele chora e volta. E os discípulos dormindo. Ele volta mais uma vez, ora ao Pai, e quando vem, aí já é o momento da entrega, o momento do sofrimento por nós. Mas os discípulos não entenderam, ficaram perplexos com o que viria a acontecer, porque não entenderam o que estava acontecendo com o Mestre. Não havia um diálogo, havia um sofrimento, um suplício, uma súplica de Jesus, um pedido, mas eles não conseguiram entender. Então eu gostaria que você focasse nessa cena e parasse para perceber as dificuldades que nós temos nessa pandemia. Eu quero que você, em casa, diga as coisas que são importantes para você, os seus projetos, os seus sonhos, as suas ansiedades, para o outro, para o filho, para a esposa, para o amigo, para o irmão da igreja, para que assim, a partir daí, possa haver um diálogo. As pessoas entendam umas às outras e possam construir um momento novo, possam dialogar, possam se ajudar, possam crescer. Assim também no trabalho. No trabalho, diga o que é importante, diga o que você espera do outro, quais são os elementos que devem permear o diálogo entre vocês, para que haja um comunicado, para que haja uma comum união e assim nós possamos sair deste momento fortalecido. Deus seja com cada um de vocês, hoje e todos os dias, e que haja principalmente comunicação, diálogo entre vocês. Diga ao seu pastor, ao seu padre, onde dói, o que é que você está querendo de Jesus. Fale com Jesus diretamente na sua oração, mas dê tempo para que ele também fale a você, porque sem isso nada vai acontecer. Deus abençoe vocês nesses dias que estão, se Deus quiser, próximos ao final, e todos nós possamos trocar muitas ideias, dialogar